aqui, tá? Agora a gente vai mostrar para vocês as principais ferramentas da barra aqui do lado direito, tá? Essa primeira opção aqui, essa primeira ferramenta, ela é a ferramenta de página. Ela vai te dar as opções, tá? Tanto de máquina quanto da página que você for utilizar. Deixa eu só colocar essas ferramentas para cá, esses desenhos que eu havia criado, para me mostrar melhor para vocês. Vou deixar só um desenho desse aqui também. Vou voltar aqui para a forma dela sem cor. Só para explicar melhor para vocês, tá? Não ficar muita coisa aqui na tela. Nosso campo maior de visão. Tá. Aqui primeiro a gente tem a nossa extensão da nossa página. Vocês estão vendo essa páginazinha aqui branca? Essa daqui vai ser toda a área que você selecionou para recorte. Aqui tá personalizada, mas esse tamanho é um tamanho A4, que no geral é o tamanho que a gente utiliza aqui, tá? A gente costuma comprar os papéis em A4, tá? Por conta também até mesmo das impressões, né? Que a gente utiliza muito impressões A4, tá? Então, aqui ele vai te dar a extensão total do teu papel de recorte, tá? Do teu campo de recorte. Então, se eu colocar um quadrado aqui, na hora de colocar para enviar, esse quadrado ele vai me recortar dentro de uma área A4, tá? Então, ele vai fazer o recorte aqui dentro de uma área A4. Se você quiser selecionar toda a borda da Camel, tá? Que é a 30 por 30, que é a Camel 3, a área de recorte da Camel 3, né? A área total. Você vai vir aqui novamente no botãozinho e aí você vai selecionar Meu computador tá travando um pouco, gente. Tá. Você vai colocar automático, né? Porque a nossa, como é uma Camel 3, então ela já vem automático a área de recorte 30 por 30. Agora, se você for uma portrait, um acuro, então o automático dela vai ser um tamanho A4, tá? E aí, ó, vai fazer o recorte todo dentro do tamanho A4. Por exemplo, aqui eu posso até multiplicar os desenhos aqui todo dentro da página. Ó, vou preencher aqui toda a página com o desenho, então ela vai fazer o recorte desse desenho toda dentro de uma área 4. Ó, perdão, de uma 30 por 30, tá? Que é a área da Camel. Tá vendo? Então, ela vai fazer esse recorte dessa forma. Então, você que vai escolher a forma que você quer trabalhar, tá? Se dentro de uma extensão A4, se dentro da extensão total da sua Camel, enfim. E aí, também você pode personalizar o tamanho da tua impressão, tá? Que ele vai te dar a largura e a altura também. Por exemplo, se eu quiser imprimir aqui numa largura 16... tá? Como eu já imprimi também para algumas caixas, para alguns projetos de caixa. Então, eu venho aqui e personalizo. Então, tem essa forma também de você personalizar o tamanho que você quer para recorte. Aqui a gente usa muito retalhos de papéis. A gente cortou um A4, por exemplo, e ficou faltando um pedacinho, né? Vamos supor, vou só colocar aqui para vocês entenderem melhor. Sobrou esse tamanhozinho de papel. E aí eu não desperdiço, a gente faz o recorte dela, né, quadradinho, e aí guarda dentro de uma... A gente tem aqui várias apostilazinhas, né, que a gente coloca dentro, várias pastazinhas por cor também, para facilitar a nossa vida. Então, eu vou medir esse tamanhozinho aqui, ó, por exemplo, 16 por 13 de altura. Então, ele vai me dar o tamanho certinho. Peraí, deixa eu só colocar aqui. 13 centímetros. Deixa eu só apagar aqui. Meu computador tá travando muito. Ó, ele já me deu o tamanho pequenininho, tá? O tamanho certinho do meu papel aqui. E aí eu quero colocar aqui dentro uma bolinha, por exemplo. Quero fazer o recorte. Então, ele vai me recortar, olha, o tamanho certinho que eu preciso do papel. Então, isso é bom para facilitar a vida de vocês aí, que também aproveitam retalhos, olha.
e às vezes fica com medo, será que a bolinha que eu preciso vai dar? Então, como aqui a gente já tem a unidade de medida, a gente viu aqui, ó, que tem 12 centímetros, né, de altura por 13 centímetros de largura. Então, esse meu papelzinho aqui que a gente fez o formato de 16 centímetros por 13 vai caber a minha bolinha, tá? Para vocês aí não correr o risco de não recortar o papel dentro do desenho que você quer, dentro do tamanho que você tem do papel, tá? Não sei se deu para vocês entenderem aí, mas eu acho que deu. Tá? Então, geralmente a gente faz muito isso aqui, porque a gente usa muito retalho. Então, quando a gente precisa recortar 1 ou 2 retalhos, a gente faz dessa forma, mas a gente também vive perigosamente. Às vezes eu seleciono aqui, olha, vou dar aqui um truque para vocês. Às vezes eu seleciono aqui a minha Camel, né, a minha área total de 30 por 30, ó. E aí, às vezes eu sei que meu papelzinho lá de cima tem 13 centímetros. E aí eu tenho outro papelzinho do mesmo tamanho. E aí eu venho aqui, ó, copio a bolinha e coloco lá no outro cantinho, na outra extremidade. Então, às vezes eu coloco o papel... Deixa eu só mostrar aqui, deixa eu só selecionar bem aqui a forma para vocês, mais ou menos. Para vocês me entenderem. Então, eu tenho o meu formatozinho aqui, olha... de 13 centímetros por 16, vamos lá, 16 por 13 mais ou menos, né? Vou colorir ele aqui de amarelo, vou colocar aqui para trás, vou copiar ele aqui, vou também trazer ele para trás. Por exemplo, eu tenho 2 tamanhozinhos de papel amarelo, né, do papelzinho amarelo, e eu preciso de 2 bolinhas amarelas. Então, o que eu faço? Seleciono toda a área da Camel, tá? E aí eu colo o papelzinho tanto em cima quanto embaixo. E aí eu já sei que esse meu papelzinho, esses 2 papelzinhos vão fazer um recorte de uma vez só, tá? Então, geralmente eu faço dessa forma também. Elaine, então como é que eu faço na hora de colocar para recortar? Eu vou recortar essa partezinha aqui? Não. Então, eu só vi o tamanho aqui, né? Depois que eu vi o tamanho, eu tiro os 2 quadrados e aí coloco para recortar de forma normal. E assim vai me dar 2 recortes numa passada só, tá? Então, geralmente eu faço isso também aqui, dando essa dica de ouro para vocês, tá? Para economizar aí tempo de vocês, tá? Otimizar aí o tempo de vocês. Vamos voltar aqui à nossa explicação. Tá. E aí sim, com relação à largura, né, e à altura de página, aqui a gente já mostrou para vocês a seleção, né, que no caso é a seleção da área de corte. E aqui a gente tem essa ferramentazinha que eu gosto de utilizar também bastante, né, quando eu uso retalhos, a revelar, tá? Que ela vai te revelar a área de recorte, então você pode deixar ela totalmente transparente, mas eu gosto de deixar ela assim uns 30, 20, revelando, tá? Um pouquinho ali do fundo, mas tem gente também que não gosta, prefere todo branco, então aqui vai da tua opção. E aqui a gente tem as nossas margens, né? Tanto a margem de impressão, que ela vai te dar aqui, como eu tenho a minha impressora, a minha impressora atual é uma impressora A4, então ela vai me dar a área de recorte aqui, ó, de impressão A4, tá? Então, deixa eu selecionar aqui a atual. Como eu falei pra vocês, a gente utiliza muito papéis A4, né? Então, geralmente já fica aqui na impressorazinha, na memória da impressora, a impressão A4, tá? Então, por isso que ele deu aqui. Mas aí também você pode vir aqui, ó, personalizar o tamanho que você quer na tua impressora. Não sei se você sabia dessa função, mas aí já vai uma dica para você. Vem aqui em preferências quando você quer alterar a margem de impressão, né? Por exemplo, as meninas que usam aí muito para encadernação, né? Que utiliza muito A5. Então, geralmente elas vêm aqui com a medida, né? Da A5 em preferências, na hora de colocar para imprimir, tá? E aí aqui ela vai te dar, ó, várias opções, tá? E caso a opção que você queira não esteja aqui, né? Aqui tem impressão A3, impressão A6, impressão A2, mas aí caso você não queira também, você pode selecionar essa opção aqui, ó, definir pelo usuário, tá? E aqui, como eles pegam por milímetro, então aqui a impressão vai ficar aqui 210, tá? 297, que é o tamanho da impressão A4, tá? Em milímetros.
Mas tem a opção também de polegadas, tá? Mas aí, por exemplo, você quer uma margem de altura de 32, então você vai utilizar 320, porque aí vai dar impressão de área de impressão maior, tá? Então, essa daqui é uma dica para vocês também que querem utilizar outros tamanhos de impressão, tá? Aqui a margem de corte de impressão, tá? Aqui vai ser a opçãozinha, que ela vai te dar a opçãozinha em cor escura, que no caso é a borda preta. E também vai te dar a opção, a margem de corte, que é essa margenzinha aqui vermelha, tá? Então, isso daqui, as outras ferramentas, essa aqui geralmente eu não uso, enfim. Aqui a gente tem a opçãozinha de Pix, tá? Que eu também geralmente não uso muito, aqui é quando você quer trazer alguma imagem, né, em Pix, enfim, algum arquivo em Pix, e também fazer o teste de calibragem, que eu também não utilizo muito aqui, tá? Aqui nós temos a opção de preenchimento de cores, que também é essa mesma funçãozinha aqui, porém, essa daqui tem a possibilidade de te fazer, de você comprar papéis, né, dentro do estúdio, e você também fazer vários desenhos aí. Aqui já vem com alguns tipos de papéis, olha, para você escolher, tá? Você quer aí alguma coisinha, por exemplo, esse daqui a gente usa muito para boteco, então você pode aí preencher com vários e fazer impressão. E aí também tem os papéis que você compra, tá? Então esses papeizinhos aqui, ó, que fica aqui depois, que fica aqui na verdade em padrões, são os que você compra, tá? Então a Silhouette te disponibiliza alguns, né? Então você também tem a opção de fazer a compra dos teus papéis. Aqui também eu utilizo muito para topo de bolo, para bolo, né? Quando eu vou fazer bolos, essa ferramentazinha aqui, né? Essa daqui, esse tipo de preenchimento, que ele te dá um degradê, né? De forma diferente, né? Como esse daqui tem um preenchimento total de uma única cor, aqui ele te dá um degradê de cores, tá? Então você pode escolher várias cores aí, mas eu gosto muito de utilizar esse degradê porque eu acho mais bonito. Aqui a gente tem o estilo de linha, que é a mesma coisa que eu expliquei aqui pra vocês, tá vendo? Esse estilo de linha, ele vai te dar com relação a se você quer o recorte de linhas retas, tá? E aqui, ó, quando você coloca para enviar, você vai ter o pontilhado, tá? Então, aqui é o estilo de linha, tá? Então, é a mesma coisa do que eu havia explicado aqui para vocês. Aqui é a espessura, no caso, o tamanho que você vai querer, né? Que também, no caso, é a mesma coisa daqui, ó, que eu havia explicado antes com relação à espessura. Então, praticamente é a mesma coisa. Tudo que você encontra aqui, você encontra aqui, tá? Que é estilo de canto, de tampa, enfim, mas também isso aqui a gente não usa muito.